Bom, rapidamente, nós temos também o controle dos óxidos de nitrogênio. Qual é a preocupação, lembrando das aulas, a primeira aula, né, com os óxidos de nitrogênio? Primeiro que óxidos de nitrogênio são formados na queima, né, processos de queima, sobretudo, e os óxidos de nitrogênio, eles podem ou estão associados à formação de ácidos na atmosfera associados à chuva ácida. Porém, os óxidos de nitrogênio também estão muito associados a um poluente a nível troposférico, que é o ozônio troposférico, né? O ozônio troposférico. Respondendo aí a questão, se eu não me engano, da última lista de exercícios, na estratosfera o ozônio tem um papel fundamental, porque a sua formação e a sua destruição impede que raios ultravioleta de alto poder energético do tipo B e do tipo C cheguem na superfície da Terra. Na troposfera, a formação do ozônio não é tão requisitada, né? É um poluente, causa problemas à saúde. Tanto é que o ozônio troposférico ele é um parâmetro considerado no padrão de qualidade do ar, por isso a preocupação. A formação do ozônio troposférico se dá de maneira muito especial em função da presença de óxidos de nitrogênio na atmosfera. Fazendo através de reações, que eu não vou colocar aqui, mas fazendo rapidamente nesse ciclo, nós temos que o dióxido de nitrogênio ele é fotolizado pela energia solar, né? Forma aqui um oxigênio atômico que é somado depois ao oxigênio molecular, né? O O2 presente na atmosfera, e aí nós temos a formação do ozônio que se associa ao óxido nítrico. O óxido nítrico é formado por radicais livres na atmosfera, enfim. Nós temos esse ciclo, né? Mas esse gráfico é mais para mostrar que o óxido de nitrogênio é formado sobretudo pela presença de dióxidos, o ozônio é formado sobretudo pela presença de dióxido de nitrogênio na atmosfera. Por isso a preocupação em controlar dióxidos de nitrogênio. Bom, como os dióxidos de nitrogênio eles são formados pela queima, né? É importante nós entendermos rapidamente quais os tipos, como se forma e através disso, controlar essa formação. Os dióxidos de nitrogênio, eles podem ser formados a partir do ar, N2 do ar, né, que reage com O2 ali na queima, e sendo a partir do ar, eles podem ser NOx térmicos ou NOx rápidos. Nós vamos ver daqui a pouco o que é isso. Ou os óxidos de nitrogênio pode ser formado a partir do nitrogênio do combustível, onde nós temos os NOx do combustível. Passando por esses três tipos, os NOx térmicos são óxidos de nitrogênio, né, em função dessas equações, extremamente dependentes da temperatura. Quanto maior essa temperatura, maior a concentração dos óxidos de nitrogênio. Vê-se por essa tabelinha, aumenta a temperatura, nós temos o aumento dos óxidos de nitrogênio exponencial. Os NOx rápidos, eles são formados, né, na ponta da chama, né, na parte da frente, na zona de frente da chama, tem uma fraca dependência com a temperatura e depende principalmente da relação ar-combustível. E os NOx do combustível estão associados, obviamente, né, à concentração de nitrogênio no combustível. Esse gráfico, nós podemos observar qual a faixa de temperatura, preferencialmente, nós temos a formação de que tipo de NOx. Observa-se que os NOx térmicos, dados por essa linha aqui, têm um crescimento exponencial em função da temperatura, e eles são preponderantes a partir de 1700 Kelvin, certo? Eles se tornam mais preponderantes. Os NOx combustíveis, eles são preponderantes em função da quantidade de nitrogênio do combustível, mas a temperaturas mais baixas, né? Os NOx rápidos não têm tanta relevância, não têm tanta dependência em relação à temperatura. Então, como nós vimos aqui, a quantidade de ar, e que eu digo ar é oxigênio,
né, e a temperatura são os dois parâmetros fundamentais na formação de NOx. Dessa forma, estas são as tecnologias, ou a principal delas, existentes para controlar a formação de NOx. Nós temos os métodos pré-combustão, ou seja, você impede a formação de NOx, né? E os métodos pós-combustão, o NOx já está formado, mas antes dele sair para a atmosfera, eu coloco para ele reagir com alguma coisa e não sai NOx para a atmosfera, sai N2. Nos métodos de pré-combustão, eu gostaria de apresentar alguns rapidamente para vocês. Primeiro, recirculação dos produtos. Nós temos aqui um queimador, típico queimador, e o gás de saída, ele é recirculado para onde ocorre a chama. Dessa maneira eu consigo diminuir, sobretudo, a temperatura da chama. Diminuindo a temperatura, eu diminuo a formação de NOx térmico. Nós temos a combustão por etapas, né? Onde eu injeto para uma combustão determinada, a eficiência dela em função, né? Está em função. A eficiência da combustão está em função da quantidade de oxigênio que eu tenho ali na combustão, de ar que eu tenho ali na combustão. Colocando no início parcela dessa quantidade necessária e numa segunda etapa a próxima parcela, né, eu vou ter duas regiões de combustão. A primeira delas, uma região rica em combustível. Isso daí favorece, né, a formação não de NO, mas de N2, né, regiões ricas em combustível. E na outra etapa, eu coloco... E aqui é uma região que tem pouco ar, né? Então nós temos a redução de formação de dióxido de nitrogênio. E o restante de ar, né, eu coloco aqui na segunda região, não tem tanto combustível, então a região não fica tão quente para a queima, né? De modo que aqui a redução, na segunda região, a redução de temperatura também favorece a redução de formação de NOx. Em métodos de pós-combustão, ou seja, o NOx já está formado, eu posso ter reduções não catalíticas, né? Eu reajo o NOx com amônia, eu tenho a formação aqui de N2, certo? Então aqui um exemplo de uma caldeira, né? Ou seja, aqui nós temos a chama, né? A formação de NOx acontece aqui, né? A formação de NOx acontece aqui nessa região. NOx, ao sair aqui para cima, né, eu já injeto aqui por esses sprays, né? Eu já injeto amônia aqui e impede, né, já faz a redução do NOx para N2 e já impede a sua formação. E eu tenho a redução seletiva catalítica, onde existe o contato do NOx com NH3, com amônia, porém com a presença de catalisador. A eficiência é maior, mas o processo é mais caro. Finalizando, né, nós temos aqui um exemplo. Os gases de exaustão ricos em NOx reagem com amônia, né, na presença de catalisador, e aqui nós temos a redução do NOx para N2. Finalizando, nós temos aqui o controle das emissões de SOx. A preocupação com as emissões de SOx também, de acordo com a nossa primeira aula, está em função, né, da formação de ácidos na atmosfera associados à chuva ácida. São métodos, os métodos de SOx, de maneira geral, eles são métodos pós-combustão, onde você reage o gás rico em SOx, perdão, falei NOx, mas SOx, com calcário, né? E existe a formação de sais através dessas reações, né? Temos aqui o carbonato de cálcio ou o óxido de cálcio, nós temos a formação de sais, né? Que podem ser coletados depois, certo? Esses são os métodos principais: injeção a seco, injeção com água, né? Através de uma lama, né? Por meio de uma lama ou processo úmido. E aqui desenhos, né? Nós temos, esse desenho eu fiz questão de mostrar porque os processos de controle de poluentes, eles são juntos, né? Eles não acontecem, agora só vou separar o NOx, só o S, não. O processo ele engloba o que possível. Por exemplo, aqui eu tenho um filtro de manga, né, que é para separar material particulado, e aqui eu tenho os gases de combustão, com SOx, com NOx, com material particulado. Aqui eu injeto o reativo, no caso de SOx,
o óxido de cálcio, né? A reação ocorre, esse sal formado junto com o material particulado do gás fica retido aqui nos filtros de manga e depois eles são coletados aqui embaixo, né? Ou também posso fazer um secador spray, ou seja, nós temos os gases de combustão entrando aqui e eu faço um nebulizador, né? Com uma lama de absorvente como CaO ou CaCO3, né? Faz a reação lá com SOX, depois formam-se sais, né? Esses sais depois são coletados aqui embaixo ou ficam retidos nos filtros de manga, ok? Detalhes disso tudo vocês vão encontrar nesse livro do professor aqui da nossa escola, Electo Silva Lora, na biblioteca, né? E outros detalhes referentes à poluição. Com a aula de hoje, eu encerro a parte de atmosfera e encerro ela apresentando essas tecnologias de maneira bem sucinta que existe na engenharia para o controle de poluentes atmosféricos, ok? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.